Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Vamos começar mais um culto, mais uma mensagem. Já começamos a leitura do Salmo, a leitura, não só a leitura, mas uma oração, iniciando o culto dessa noite, com o pastor Alexandre. Tivemos o Ministério de Louvor. Agora nós vamos à palavra do Senhor desta noite. Glória a Jesus. Te convido nessa noite a abrir a tua Bíblia, Salmo de número 131. Aleluia. Salmo de número 131. Um salmo pequeno. Nós vamos estar tratando um assunto hoje, está bem em pauta. Amém? Todos acharam suas casas? A epígrafe da minha Bíblia diz: os filhos confiam no Pai. Diz assim o Salmo de número 131, na minha versão, dizendo assim: Senhor, o meu coração não é arrogante e os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. De fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos, como uma criança satisfeita ou desmamada está para sua mãe. Assim a minha alma está para todo o meu ser. Israel, deposita toda a tua fé no Senhor. Espera tranquilo e confiante, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, um salmo pequeno, onde Davi vai estar passando a todos nós a sua confiança no Pai. Algumas versões vão dizer como criança desmamada, mas aqui ele está dizendo que ele se sente como uma criança satisfeita no colo da sua mãe. Ele está tranquilo, ele está em paz no colo da sua mãe. E ele diz aqui no verso número 3: Israel, deposita toda a tua fé no Senhor. Espera tranquilo e confiante, desde agora e para sempre. Amém. Nos dias de hoje, eu quero estar falando para a igreja, para você que está nos ouvindo, sobre um assunto atualíssimo. Nós estamos vivendo esse momento. Hoje são 26 de abril de 2020. Estamos no final, acredito que sim, dessa pandemia que tem assolado não só o Brasil, mas o mundo. E algo que tem convivido conosco todos os dias é a ansiedade. Eu quero falar nessa noite sobre ansiedade e os problemas que a ansiedade causa. E você vai ficar surpreso, como eu também fiquei, quando a gente se debruça num assunto como esse e a gente não tem noção de como a ansiedade é prejudicial em todos os sentidos na nossa vida. A ansiedade, ela é a incapacidade de descansar diante dos problemas. A ansiedade, ela não te permite descansar diante das tribulações, diante do caos, ela não te permite. Mais do que isso, a ansiedade é algo que ela atua em todas as pessoas, mas cada pessoa com o seu grau de ansiedade. Algumas são mais ansiosas do que outros têm um nível master, outros têm um nível minha mãe, minha mãe está num nível acima do normal, Minha mãe, com 83 anos, ainda é ansiosa. E é interessante, que até engraçado que ela foi no médico há pouco tempo agora, e o médico falou assim para ela: a senhora é ansiosa. Ela falou: eu? Quando eu liguei para ela, ela falou assim: o médico falou que eu sou ansiosa. Eu falei: mãe, a gente já sabe disso há pelo menos 30 anos.
A ansiedade, ela faz com que nós queiramos resolver os nossos problemas, que nós tenhamos o poder de resolver os problemas antes do tempo de Deus. Ou seja, a gente quer ser Deus, porque se a gente pudesse, a gente resolvia os problemas, coisas que são para resolver daqui a 2 anos. Você já tem gente sofrendo hoje. É engraçado que os pais de menina, né, pastor Alexandre? Os pais de menina, eles têm um problema, né, Ingrid? Porque o aniversário de 15 anos é um relógio que não para. Às vezes a criança está com 10 anos e você para conversar e Radassa, estou vendo aí, pastor, um salão, mas Radassa tem 6, mas o pastor já está pensando no aniversário de 15 anos. Algumas pessoas vão sofrer de ansiedade, e a ansiedade, dependendo do grau que ela atua em cada pessoa, ela é perigosa. Algumas pessoas têm nível 0,2 de ansiedade. Eu conheço algumas pessoas. O negócio está pegando fogo e a pessoa fala, não, deixa, fica tranquilo. Eu conheço algumas pessoas assim. Eu conheço. Talvez você seja uma dessas pessoas. A ansiedade nos leva a tomar decisões precipitadas. A ansiedade, ela tapa os nossos ouvidos para a palavra e para a voz de Deus. E às vezes a ansiedade, ela tapa os nossos ouvidos para a voz da razão. Às vezes aquilo que é tão óbvio, a nossa ansiedade faz com que nós tomemos decisões precipitadas, decisões que vão nos prejudicar, mas nós estamos tão cegos para resolver a questão, que vamos lá e assinamos, e fazemos, e compramos, e desfazemos por causa da ansiedade. Tem gente que não consegue dormir por causa da ansiedade. Tem gente que não consegue se alimentar direito. Tem gente que não consegue nem conversar direito. Não sei se você conhece, mas tem gente que é tão ansiosa na hora da conversa, que você está conversando com ela, ela te interrompe porque ela tem que falar alguma coisa para você. Ela não consegue esperar o tempo dela. Ela tem que passar logo essa informação. E quando você está falando com uma pessoa, às vezes a pessoa não está nem prestando atenção no que você está falando, porque ela já está maquinando o que ela vai falar. Quando você termina de falar, ela já começa a falar um outro assunto completamente diferente. Você está esperando a resposta dela, mas ela não está prestando atenção em você, porque ela está ansiosa para entrar com outro assunto. Tem pessoas que têm esse nível de ansiedade. Pessoas ansiosas querem respostas rápidas. Pessoas ansiosas não esperam muito tempo pelas respostas. Você foi lá, se cadastrou lá no auxílio emergencial. A cada 3 horas tu vai lá e abre o celular em análise. Ô pai. Aí você fala, não, tem que ser de madrugada, que de madrugada o negócio flui melhor. Você vai lá em análise. Tem gente que não aguenta. Tem gente que não consegue. Mas nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque quando nós quando nós atribuímos à ansiedade muito tempo, nós acabamos perdendo tempo para outras coisas. A ansiedade, ela toma o nosso tempo com outras coisas. Como eu estou falando aqui desde o início, você faz projeções para algumas coisas que você tem que fazer, mas aquela projeção, aquele plano, ele toma tanto o teu tempo que você não consegue pensar em nenhuma outra coisa. E quando porque o ansioso, ele não percebe que é ansioso, que ele acha que ele está no ritmo certo, ele não consegue compreender isso, ele acha que está tudo dentro do tempo certo. Quando o ansioso não tem essa percepção, ele não consegue, como eu disse, ouvir a voz de Deus. E quando a gente não consegue ouvir a voz de Deus, algumas coisas vão fugir. E a ansiedade, ela traz algumas coisas para a nossa vida, e eu gostaria de falar exatamente dessas coisas hoje. Eu separei dois tópicos nessa noite. O que a ansiedade traz?
A ansiedade, ela traz duas coisas que são antagônicas, duas coisas que são completamente diferentes, duas coisas que vão em direções opostas. A ansiedade, ela traz primeiro o ceticismo. Algumas pessoas são céticas. A ansiedade, quando você não consegue aquilo dentro do teu tempo, quando as coisas não acontecem no teu momento, porque quando as pessoas querem resolver os seus problemas antes de Deus, elas querem ter o poder de Deus, é claro, sem a sabedoria e o conhecimento de Deus, mas que elas querem ter nas suas mãos o poder da justiça, né? Porque se já fosse comigo já tinha morrido há muito tempo. Porque tem gente que às vezes nós, e eu vou falar por mim, tá, irmãos? Tem vezes que algumas pessoas que a gente para e fala assim: caramba, Deus, por que tu não prepara e leva? Está trazendo tanto problema para a família, a mãe, as esposas, os filhos sofrem tanto, por que o Senhor não prepara e leva o indivíduo? Porque nós somos ansiosos, nós não esperamos o tempo de Deus, e quando essa resposta de Deus ela não vem, nós nos tornamos céticos. Parece que as coisas não acontecem mais. Se as coisas não acontecem no tempo apropriado, nesse tempo que nós estamos vivendo, e eu tenho visto que com esse momento de quarentena, as pessoas dentro de casa, as pessoas estão super ansiosas. As pessoas já não têm mais o que fazer. Banho no cachorro, quintal, você não tem mais o que fazer dentro de casa. Algumas pessoas estão sem trabalhar, algumas pessoas estão pensando como é que vão fazer para pagar as contas, o fim do mês está chegando, e algumas coisas não conseguem acontecer dentro do nosso tempo, e é difícil esperar, porque às vezes a gente, com o nosso otimismo, paramos e oramos, e a coisa não acontece. Quando a coisa não acontece no tempo de Deus, nós nos tornamos céticos. Porque vai ter gente com a luz cortada, vai ter gente que sem o que ter o que comer, vai ter gente que vai perder o emprego. Aí você vai falar: caramba, mas eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas, o Deus que abre porta, mas a coisa não aconteceu. Eu orei, a coisa não aconteceu. E quando a coisa não acontece, nós nos tornamos frios, céticos. O problema do ceticismo é que às vezes a gente vai achar que não adianta mais orar. A gente vai colocar um discurso na nossa mente que a gente vai falar: não tem mais jeito. Já viu aquela pessoa que você ora, e aí quando a coisa não acontece, você abandona aquela pessoa? Às vezes tem gente que fala assim, manda um recado: olha, ora pela minha avó que teve um problema, que está internada lá em Minas. Aí nós escrevemos, né? Vamos orar sim. Se 10 pessoas colocarem vamos orar sim, 2 vão orar. Porque nós temos que primeiro preservar a pouca oração que nós temos para nós mesmos e para os nossos filhos. A gente vai pensar dessa forma. Depois a gente vai parar para pensar, para orar em alguém. Porque nós estamos céticos, as nossas orações às vezes não são respondidas, e a gente vai pensar: para que eu vou orar? Já não sinto mais nada. A ansiedade traz essa questão de quando nós não alcançamos no nosso tempo, quando é o tempo de Deus, quando nós não alcançamos o nosso tempo, nós nos tornamos frios. A ansiedade faz isso. A ansiedade faz com que eu e você percamos, às vezes, a fé que Deus é um Deus que tem todo o controle. E existem algumas pessoas, todos os dias, algumas pessoas que estão perdendo essa questão de crer em Deus. Algumas pessoas tomam um remédiozinho para se manter calmas, baixar o metabolismo, mas isso não vai tirar, isso não vai mexer com a fé. A fé não vai ser alterada pelo seu batimento cardíaco, pelo teu metabolismo, porque você tomou um remédio, você consegue dormir. A tua fé não vai ser alterada por causa disso. O que vai mexer na tua fé é você crer ou não. E a ansiedade está tirando a fé de muita gente hoje em dia.
Muitas pessoas estão perdendo a confiança no tempo de Deus por causa da ansiedade. E quando as coisas não acontecem no nosso tempo, volto a repetir, quando as coisas não acontecem no meu e no teu tempo, nós deixamos de crer, nós desistimos de orar, nós desistimos de lutar, nós desistimos das coisas. E isso é um processo que, se você não conseguir parar, você até se afasta da presença de Deus. Ou você permanece só porque aqui a tua família está bem, seus filhos estão bem, você fica. Existe uma outra questão que a ansiedade traz, que parece que é tão surreal, o que eu vou falar, e eu quero que o Espírito Santo me ajude a passar isso para vocês. Porque quando você não consegue aquilo no teu tempo, e você se torna cético, tudo bem, mas existem algumas pessoas que, por causa da ansiedade, elas vão ter uma fé tola, uma fé ingênua. E eu quero te explicar o que é uma fé ingênua. A fé ingênua é aquela pessoa que ela se torna, ela está na casa do Senhor, ela independente de ser cristão ou não, ela crê em Deus, mas ela tem uma fé ingênua. E o que é uma fé ingênua? A fé ingênua é quando você, mesmo no meio do furacão, você consegue dizer: Deus está no controle. Amém, Deus está no controle. Eu não preciso orar mais porque Deus tem tudo. Deus sabe de todas as coisas, é só vitória, posso todas as coisas. E Deus está falando para mim e para você nessa noite que, ei, peraí, a coisa não funciona bem assim. E eu quero que você entenda aonde eu vou chegar, para que você não tenha essa fé ingênua. Porque o próprio Senhor Jesus nos orientou e nos alertou para que não tivéssemos essa fé ingênua. Essa fé ingênua, ela tem acabado com muito crente, porque a fé ingênua te leva para a frustração. Ela te leva para a mesma frieza que o cético tem. Porque você, para falar que está tudo bem, você fala: não, é só vitória. A vida do crente é só vencer ou vencer, somos mais do que vencedores, e eu não preciso nem orar porque está tudo no controle de Deus. E quando as coisas não acontecem, você se frustra. Você já ouviu aquela frase: eu vou lá na igreja hoje buscar a minha bênção? Com certeza você já deve ter ouvido essa frase: eu vou lá na igreja hoje que eu vou buscar a minha bênção, porque hoje é o dia da vitória. E se a vitória não acontecer naquele dia, e se você não conseguir engravidar, e se a porta do emprego não se abrir, mas você fala para todo mundo: não, é só vitória. Fé ingênua. Eu sei que talvez você esteja falando assim: pastor, mas a ansiedade não traz isso, traz sim. Porque quando estamos com problemas, porque como eu disse, a ansiedade, ela não vai surgir num momento de paz. Quando as contas estão pagas, quando os filhos estão bem, quando está tudo correndo muito bem, você não está ansioso. Mas se a coisa apertar um pouquinho de nada, você já começa a fazer cálculos mentais. Espera aí, primeiro eu tenho que pagar isso, primeiro eu tenho que fazer isso, não, primeiro eu vou dar prioridade para isso. Você começa a fazer essas contas mentais. O que eu sugiro para você nessa noite? Porque existe uma solução. Davi, ele está aqui dizendo aqui, no Salmo de número 131, ele está dizendo: Senhor, quando eu confio em Ti, eu sou como uma criança no colo da sua mãe. Eu me sinto em paz, eu me sinto tranquilo. E o que Deus está buscando para mim e para você nessa noite? E eu gostaria de estar passando para você. É que nós temos que ter esse equilíbrio. Em determinada ocasião, Jesus reúne os seus discípulos e ele diz: olha, vou enviar vocês como lobos, vou enviar vocês aos lobos. E ele dá uma dica, uma sugestão: olha,
sejam astutos como uma serpente, astutos como uma serpente, mas mansos como uma pomba. Ou seja, equilíbrio. E aí você deve estar perguntando: pastor, como é que eu consigo o equilíbrio quando as contas estão atrasadas, quando tudo diz que não? Como é que a gente consegue esse equilíbrio? Porque no discurso é muito fácil. No discurso é tranquilo demais eu chegar aqui e falar para você descansar, para você não ficar ansioso. É muito fácil. É muito fácil eu chegar para você e falar assim: olha, não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas, não se preocupe. É muito fácil, pastor, é muito fácil ter equilíbrio. Como é que eu faço para ter esse equilíbrio? Aí eu vou pedir que você, aí onde você estiver, com a sua Bíblia, que você abra no livro de Filipenses, no capítulo de número 4, no verso de número 6. Filipenses 4, verso de número 6. Porque com certeza você deve estar perguntando: como é que eu consigo esse equilíbrio? Esse equilíbrio está aqui na Bíblia. Não vai ser por meio de medicamentos, não vai ser por meio de terapia. Está aqui, ó. Filipenses capítulo 4, verso de número 6 diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas petições, solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz do Senhor, que excede, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Difícil não andar ansioso por nada. Temos contas a pagar, temos filhos para criar, temos projetos, planos, temos um monte de coisas para fazer. E como é que faz para não ficar ansioso? Como é que faz para a coisa não te sufocar? Como é que a gente consegue, no meio do caos, a gente parar para tomar um golinho de café? É difícil, é muito difícil, mas a palavra está dizendo: olha, não andeis ansiosos por motivo algum. Não é por algumas coisas, não andeis ansiosos por alguns motivos. Ele diz: por motivo algum, por coisa alguma, você deve andar ansioso. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, todos os seus pedidos apresentados a Deus por meio de orações e súplicas. Vai ter momentos na nossa vida que a ansiedade vai fazer com que você não ore mais. A ansiedade, ela vai cortar essa ligação tua com Deus. Ela corta. A ansiedade corta a ligação do homem com Deus. A pessoa ansiosa, ela não consegue parar para ouvir Deus, ela não consegue discernir a voz de Deus. A pessoa ansiosa, ela não consegue entender a direção de Deus, os desígnios, ela não consegue. A pessoa ansiosa, ela não confia nisso, ela não confia na direção de Deus, ela não confia. Eu tenho lido um livro que está sendo muito bom para mim, que fala sobre oração. E esse livro fala de um homem, o escritor contando a história dele mesmo. Ele diz que em alguns momentos da vida dele, a oração dele era uma repetição diária. Ele tinha as mesmas palavras, ele tinha o mesmo contexto, a mesma finalidade,
E se nós formos pararmos para analisar, se você não conseguir conversar com teu pai de uma forma espontânea, o teu pai não vai conseguir te compreender. E ele diz o seguinte, que houve um momento na vida dele que ele parou de fazer essa oração, e por causa da ansiedade que ele tinha, ele casado com seus filhos, eu acho que tem 4 filhos, ele com muitos problemas com os filhos, ele não tinha tempo para Deus, porque o tempo que ele tinha para Deus, ele tinha que orar. Então ele decidiu que ao invés de orar, ele iria ficar sentado na cama em silêncio. O ansioso, ele é o tipo de pessoa que, se ele comprar um livro hoje, e se esse livro for de suspense, ele vai logo na última página para ver quem foi que matou, quem foi que morreu. Ele não consegue esperar, ele não consegue ler o livro, ele quer saber logo quem foi que matou Odete Reutemann. Ele não tem esse tempo. A ansiedade faz com que nós sejamos assim, e o ansioso, ele não consegue sentar. O ansioso, ele não consegue ler um livro e esperar pela próxima página. Ele quer terminar logo, ele quer. E esse escritor, ele diz: eu comecei a sentar na cama e ficar em silêncio. Ele diz que não orava, ele só ficava em silêncio porque ele queria ouvir a voz de Deus. E é interessante que no primeiro dia ele não ouviu nada, no segundo dia ele não ouviu nada. Só que quanto mais foi passando, mais tempo ele foi ficando sentado, ele foi acalmando o seu coração, e Deus começou a falar com ele por lembranças, por momentos que eles já tinham passado, e aquilo foi começando a trazer uma paz no coração dele. Ele diz o seguinte, que quando nós perguntamos, se você perguntar para o teu filho como é o seu pai, ele vai falar das características do pai, pessoais do pai. Ele não vai falar: o meu pai se chama fulano de tal, CPF tal, endereço. Você não vai falar assim do teu pai, você vai falar com intimidade: meu pai é assim, meu pai é desse jeito. Então ele tirou a ansiedade do coração dele, e agora ele está nos ajudando nessa noite, porque ele diz que mesmo com todas as ansiedades, todos os problemas, ele consegue apresentar isso para Deus em oração. Só que vai ter momento que você não vai conseguir orar, e aí a palavra de Deus nos ajuda, porque ele diz que não só em orações, mas em súplicas, porque tem momento na nossa vida que é só choro. Tem momento que a gente vai sentar na cama, quando você começar a orar, você não vai conseguir, porque vai vir só súplica, só vai vir choro, só vai vir lamentação. E ele diz mais: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, todas as ansiedades que você tem, como diz aqui o verso número 6, você não ande ansioso por ela, por nenhuma delas. Pegue todas essas ansiedades, todos os seus problemas, todas as suas angústias, tudo o que você tem, e apresente para Deus em orações e súplicas. Você tem ansiedades? Eu também tenho. Você tem projetos? Eu também tenho. Eu tenho um monte de sonho, um monte de coisa que eu quero fazer. Pegue tudo isso que está te trazendo ansiedade, que está te trazendo afastamento de Deus, pega isso e apresenta para Deus. Não sabe orar? Não tem problema, apresente com o que você tem, com súplicas, com orações, apresente para Deus, porque quando nós fazemos isso, aí o verso de número 7, ele tem sentido. Quando eu pego todos os meus problemas e apresento para Deus, todas as minhas ansiedades e apresento para Deus, com súplicas e orações, aí sim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, é só a partir desse momento. É só a partir desse momento que, quando você entrega tudo nas mãos do Senhor, é que a paz do Senhor
começa a fazer efeito na minha e na tua vida. Porque ele diz mais, porque essa paz que ultrapassa todo entendimento, ela vai trazer sobre a minha e sobre a tua vida uma paz tão tremenda que o mundo não consegue compreender. E aí a gente volta lá naquele equilíbrio do ceticismo e da fé ingênua. Quando você fala que tudo é vitória, quando a gente acha que tudo nós somos mais do que vencedores, nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece, mesmo com você todo moído, todo quebrado, mesmo sem ouvir a voz de Deus, Deus está falando: opa, peraí, haja equilíbrio, pega tudo que você tem, apresenta para mim, que eu vou te dar uma paz, mas uma paz que excede o entendimento. E ela vai falar, a palavra, que essa paz ela vai tomar o teu coração. Tem pessoas com coração, meu Deus do céu. Algumas pessoas estão precisando de paz no coração. E ele diz mais, não só no teu coração, mas nos teus pensamentos. Algumas pessoas não conseguem compreender como algumas pessoas conseguem ter tanta paz. Uma vez fomos eu e o pastor Alexandre tomar um café da manhã, né, pastor? Com aquele ancião. A paz ali, meu Deus do céu, era um ambiente de paz. Ficamos ali umas 3, 4 horas conversando em um ambiente de paz. Certa vez eu estava conversando com esse homem de Deus na sala dele, e eu estava falando para ele dos talentos e dos dons que Deus tinha dado para ele, como seria bom se ele repartisse, dividisse. E ele falou assim: Darlan, já passou o meu tempo, não tem mais como fazer isso. A varanda dele foi invadida por mais de 15, 20 pardais. Já viu quando os passarinhos estão de manhã na árvore e é aquela cantoria de pássaros, pardais cantando tudo ao mesmo tempo? Entraram todos eles na varanda, nós estávamos na sala, entraram todos, e a gente não conseguia falar os pássaros, e quando esses pássaros começaram a cantar, a gente não conseguia mais ouvir um ou outro. Ele parou e começou a chorar, e ele falou assim, com os pássaros cantando, ele falou assim: Darlan, Deus está dizendo para eu nunca mais falar isso. E quando ele acabou de falar isso, os pássaros se calaram e saíram do quintal dele. Paz que excede todo entendimento, paz que te dá a tranquilidade de, mesmo você no sepultamento de um filho, de um esposo, dos seus pais, você ter a convicção que o teu pai está no céu, que aquela pessoa está ali, que você não precisa se rasgar. Como diz o pastor Cláudio, né? Tem alguns maridos que, quando a esposa morre, o marido nunca fez um carinho na sobrancelha, mas aí ele para do lado do caixão e fica deixando na sobrancelha, né? Às vezes a gente não entende esse momento, essa tranquilidade, essa paz que alguns enterros proporcionam, que você fala: caramba, como é que a pessoa consegue ter paz num momento desse? Como é que a pessoa consegue ter um equilíbrio num momento desse? E como que a gente vê algumas pessoas às vezes desesperadas? É uma paz que é o próprio Deus que dá no nosso coração, para que nós tenhamos a convicção que é Ele que está na direção das nossas vidas. Certa vez Anderson e Ingrid estavam num culto, e alguma coisa que eu falei sobre gravidez, aí eu falei: Anderson, Ingrid, Deus está tomando o relógio da mão de vocês, porque o tempo não é de vocês, o tempo é do Senhor. Porque nós estávamos falando sobre gravidez, e um mês depois, né? Uma semana depois, lá estava a Ingrid já com seu devido exame de gravidez dando positivo, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas.
Mas para que Deus tenha o controle de todas as coisas, eu tenho que pegar os meus problemas, a minha ansiedade, as minhas petições têm que chegar ao trono de Deus como orações, com súplicas. A chave de tudo isso, irmãos, é intimidade com Deus. Através de quê? De oração. Oração. De conversa com Deus. De tempo com Deus. Eu sei que o ansioso ele não tem tempo para parar, mas você tem que parar. Você tem que conseguir um tempo para que você possa ter o ouvido atento para Deus falar contigo. Como eu costumo dizer, os meus filhos, se eles estiverem em uma multidão, se eu der o meu assovio, que é um assovio muito ruim, muito fraco, eles no meio da multidão eles param o que estão fazendo, porque aquele assovio entra lá, é igual aquele apito de cachorro, que ninguém consegue ouvir, mas só eles escutam, eles param. Chega até engraçado, porque eles podem estar fazendo o que eles, parece que trava eles assim, aquele assoviozinho, eles param o que estão fazendo, né? Eles param o que estiverem fazendo, que eles, os garotos da rua já sabem que eu chego na varanda e faço aquele assovio, as crianças já sabem, falam assim: Pedro Lucas, teu pai está te chamando. É intimidade. Quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, Deus vai falar de forma que talvez ninguém entenda, mas você vai conseguir compreender. Eu sei que os momentos que nós estamos vivendo hoje em dia, essa correria toda, não está sendo fácil para conter a ansiedade. Eu sei que todos nós temos problemas, todos nós temos situações a resolver, mas pegue todos esses problemas e apresente para Deus em oração. Se você não sabe orar, se você não está conseguindo orar, apresente em súplicas, porque quando você fizer isso, Deus, o próprio Senhor, Ele vai fazer descer sobre a tua vida uma paz que o mundo não vai conseguir compreender. Como você consegue estar calmo diante de toda essa situação, como o teu coração consegue estar em paz, como teus pensamentos conseguem estar alinhados com Deus. Eu, como disse semana passada, Isaías 55, 8 e 9 falam que os nossos pensamentos não chegam nem perto da altura dos pensamentos de Deus. Eles são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos. E às vezes a gente quer pegar o nosso pensamento e igualar com Deus. Isaías está dizendo isso, o profeta Isaías está dizendo isso: os pensamentos de Deus são mais altos. Que nós possamos ter essa paz que o mundo não conhece dentro do nosso coração, porque quando nós paramos e ouvimos a voz do Senhor, nós vamos surpreender o mundo. O mundo vai ser surpreendido com as atitudes, com as decisões que você vai tomar, com as decisões que você não vai tomar, coisas que você deveria fazer porque todo mundo está dizendo faça, faça, e você simplesmente não faz, ou todo mundo diz para você não fazer, por favor não faça. Você vai lá diante da direção de Deus, você faz e Deus te abençoa. Isso em todas as áreas, em todas as áreas. Algumas pessoas vão dizer para você: desista daquela pessoa. Algumas pessoas vão dizer: desiste, pare de orar. Algumas pessoas vão estar com o coração tão frustrado porque não conseguiram algumas coisas, porque tiveram uma fé tão ingênua, tão tola. Venha e você vai ser mais do que vencedor. E Deus está dizendo para mim e para você: olha, seja astuto como uma serpente, manso como uma pomba. Haja equilíbrio na nossa vida. Haja equilíbrio. Eu sei que não é fácil, mas busque o Senhor em oração. Eu tenho buscado isso. Imagina você, um pastor, nesse momento, com uma igreja fechada, os cultos vazios, os irmãos, cada um no lugar, e a gente conseguindo se falar pelo telefone, por um culto online. Você imagina o coração de um pastor que anseia que os cultos voltem, que você fique preocupado de ninguém ficar doente, de ninguém morrer. O que eu tenho feito? Apresentado os meus problemas a Deus. Eu tenho apresentado
a minha ansiedade na presença de Deus. Às vezes eu sento na cama e faço como aquele escritor disse, eu fico em silêncio, fico escutando os meus filhos, minha esposa, minha casa, e principalmente eu tento ouvir a voz de Deus. É fácil? Não é fácil. Vai ter hora que o choro vai vir, vai ter hora que a ansiedade vai querer se apresentar, mas todas elas eu tenho apresentado na presença de Deus, e Deus tem trazido uma paz que verdadeiramente ela excede todo entendimento. Que nessa noite a ansiedade não tenha a força e o poder para destruir a tua vida, para te afastar de Deus, para esfriar o teu relacionamento com Deus. Porque algumas pessoas, por causa da ansiedade, não têm mais o comprometimento de parar para ouvir a voz de Deus. Algumas pessoas não estão mais preocupadas se Deus vai ouvir ou não. Nós temos que tomar as decisões, nós temos que agir, nós temos que... E Deus está falando, para. Só que a gente não para ouvir a voz de Deus. Que na tua vida haja equilíbrio. Que na tua vida, mesmo diante de todos os problemas que nós estamos passando, haja o equilíbrio. E aonde você estiver nessa noite, que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração. Que a ansiedade não venha tomar o teu coração e fazer com que você seja uma pessoa fria ou frustrada na presença de Deus. Que o Espírito Santo possa te trazer agora, onde você estiver, a lembrança daquela voz que você ouviu lá no começo, que era a voz do Senhor. Que você possa se permitir ouvir a voz de Deus. Nós vamos estar louvando mais um hino. Eu gostaria que você, aonde você estiver agora, se você estiver sozinho, mas se você estiver com a sua família, vocês possam estar juntos agora. Nós vamos estar louvando mais um hino em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia.
no santo e glorioso nome de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Senhor, nesta noite nós queremos te pedir, Pai, que o teu doce Santo Espírito Santo venha falar aos corações de cada pessoa que está nos ouvindo, nos vendo agora, Pai. Onde quer que essa pessoa esteja agora, Senhor, sozinho, família, no trabalho, Senhor, talvez assistindo uma condução, indo para o seu trabalho. Deus, nós te pedimos que nesta noite, nesse momento, Pai, que toda ansiedade que às vezes nos afasta e tem nos afastado da tua presença, Deus, seja arrancada das nossas vidas, Senhor. Mas nós entendemos que isso, Pai, vai depender, Senhor, de uma atitude de fé, de um equilíbrio, de conseguir pegar todas essas coisas e apresentar a Ti, Pai. Quantos, Senhor, não conseguem mais ouvir a Tua voz? Quantos, Senhor, já pararam de orar? Quantos, Pai, não conseguem mais se emocionar quando lerem as Escrituras? Quantos mais, Senhor, não conseguem ouvir, Senhor, a Tua voz no meio dos louvores? Oh, Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas estão em casa, não conseguem nem mais chorar, Deus, na Tua presença. Algumas pessoas acometidas de frieza, de frustrações e decepções, porque não conseguiram esperar o Teu tempo, porque receberam propostas e promessas que, olha, hoje você consegue, hoje é o dia, e a coisa não aconteceu. E aí o que nós fazemos? Pessoas tristes, Pai, decepcionadas. Deus, toma essas pessoas nesta noite. Espírito Santo de Deus, alcança a essas pessoas, Pai, que estão, Senhor, verdadeiramente tristes. A pessoas, Pai, que não conseguem mais tomar uma decisão, Pai, baseada na Tua direção. Pessoas que precisam, Pai, de novo de um abraço Teu. Assim como um pai abraça um filho, pessoas precisam de um abraço nesta noite. Pessoas precisam ter o coração confortado nesta noite. Pessoas que precisam ser pegas no colo. Assim como teu filho Davi disse: eu me sinto em paz, como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Pessoas estão precisando disso nesta noite, ficarem em paz, em silêncio, ouvindo a voz do Pai. Espírito Santo de Deus, dissipa do nosso meio, Pai, a ansiedade que tem nos levado a tantos caminhos, a tantas direções, a tantos precipícios e abismos, Senhor. Toma a Tua igreja na face da terra, Senhor. Toma a Tua igreja, Senhor, na face da terra. Que momento, Senhor, que nós estamos vivendo. Que a Sua igreja não seja ansiosa e tome decisões precipitadas, mas que Teu Espírito Santo venha conduzir cada um de nós. Que quando essas portas se abrirem, Senhor, que quando os cultos voltarem, os cultos presenciais, oh Deus, que Teu Santo Espírito incendeie esse lugar, Pai. Que esse lugar, Senhor, seja verdadeiramente uma fogueira. Oh Deus, que Teu Santo Espírito, Senhor, venha a tocar de novo em corações nesse lugar. Deus, que Tu pode começar até agora, onde cada um de nós estamos agora. Que Teu Santo Espírito venha impactar nossas vidas. Oh, aleluia.
Senhor, que haja arrependimento, que haja renovo, que pessoas voltem para a sua casa, que teu Santo Espírito alcance aquele que está agora, Senhor, sentado no sofá, prostrado, aquele que agora, Senhor, está vendo esse vídeo agora, Senhor, acometido de febre, tosse, pessoas que estão agora, Senhor, que vão ver esse vídeo, Senhor, que talvez estejam em enfermarias, pessoas que estão agora debaixo de oração, porque nem conseguir mais orar, estão conseguindo, Pai, que teu Santo Espírito alcance essas pessoas agora em nome de Jesus, Senhor, que todo vírus, que toda febre, que toda doença, que todo pulmão tomado, Senhor, seja agora, Senhor, curado em nome de Jesus. Famílias que estão chorando agora, Senhor, que teu Espírito Santo conforte, Deus. Pessoas que estão agora orando por pessoas que estão enfermas, que tua oração seja alcançada, que seja levada até o trono de Deus, que haja paz, que excede todo entendimento sobre a tua casa, sobre a tua família. Oh Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos, nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá. Assim te diz o Senhor, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, praga alguma chegará à tua tenda, praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia. Pessoas que estão entubadas, em comas induzidos, que comecem a reagir ao medicamento. Aleluia. Deus, guarda o Brasil, guarda, Senhor, os médicos e enfermeiros, todas as pessoas que estão na linha de frente, Senhor, do combate, Senhor, em hospitais, Senhor, do vigilante da porta, Senhor, ao diretor, Deus, que alcance todas essas pessoas que estão ali, Senhor, os motoristas de ambulância, os médicos, enfermeiros, todos sejam alcançados pela tua poderosa mão. Renova, Senhor, as forças físicas, todos os ajudadores, Pai, as pessoas que estão tomando conta de pessoas em casa agora, Deus, renove as forças agora. Oh Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, o governo do Brasil, toma essa nação, Pai, toma o presidente, os governadores e prefeitos, toma o governo em tuas mãos, traga paz, Senhor, sobre o nosso país, traga paz sobre o país, que haja, Senhor, a prosperidade sobre a nossa nação, mas mais do que isso, que haja sobre o nosso país a chama de avivamento dos últimos dias, porque o Senhor está voltando em nome de Jesus. Aleluia. Levanta, Senhor, uma nação, levanta uma nação que ora, levanta uma nação que intercede, levanta, Senhor, uma nação, Senhor, que busca o impossível diante de Ti, Pai. Busca, Senhor, as coisas que são do céu e não as coisas terrenas. Aleluia. Toma as nossas vidas, toma a igreja do Nazareno em Padre Miguel, Deus. Toma cada membro em Tuas mãos. Dissipa do nosso meio, Pai, toda a divisão, todo espírito de contenda bata em retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de contenda bata em retirada agora. Eu te ordeno em nome de Jesus, saia desse lugar. Na autoridade do nome de Jesus, eu te ordeno, saia agora. Em nome de Jesus. Toda divisão, em nome de Jesus. Toda divisão saia.
toda frieza, toda palavra contrária, todo desdém sobre esse lugar, toda palavra que venha trazer tristeza, bata em retirada em nome de Jesus. Que haja sobre esse lugar o fogo que refina. Que haja sobre este lugar um agir do Espírito Santo de Deus, que venha transformar esse lugar. Quando essas portas se abrirem, que haja o poder de Deus, que haja o poder de Deus sobre esse lugar. Pessoas que nunca entraram aqui entrarão. Pessoas que deixaram de vir a esse lugar retornarão. Algumas pessoas nunca mais pisarão nesse lugar. Oramos e entregamos esse lugar nas tuas mãos, Pai, por meio de oração e súplica, para que a paz que excede todo entendimento venha tomar os nossos corações e os nossos pensamentos. Tudo isso em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, irmão, você que esteve conosco até o final essa transmissão ao vivo. Você que talvez aí onde você esteja agora, eu não sei o lugar onde você está, talvez o Espírito Santo tocou no teu coração nessa noite para que haja um retorno. Aleluia. Se você tem a oportunidade agora, aonde você está, de dobrar o seu joelho, eu quero te convidar nessa hora a abrir esse espaço para Deus, de você dobrar o seu joelho. Aí, se você está com a sua família, reúna eles todos agora. Eu quero abençoar a tua família com a bênção apostólica, mas eu quero que mais do que a bênção apostólica, eu quero que a bênção de Deus, a mão do Senhor, o Espírito Santo esteja sobre a tua casa. Você, nessa semana que nós vamos iniciar agora, você tenha o discernimento do Espírito, que você tenha o equilíbrio da parte de Deus, que você esteja com os ouvidos atentos à palavra do Senhor, e que tudo que você for fazer seja para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Aí onde você está agora, estenda suas mãos. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, do grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as ricas e doces consolações do Santo Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de todos nós que hoje deixamos de lado a nossa ansiedade e aguardamos com alegria no tempo certo a volta do nosso Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Se você crer, aonde você estiver, diga amém. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, uma semana próspera, abençoada, em nome de Jesus. Vamos encerrar com o louvor? Amém?